Então a ideia da Missão Atenas é transformar a apologética em missão, né? E inspirado em quê? Paulo chega lá em Atenas, ele está lidando com um povo de crenças, de cosmovisões, de práticas completamente diferentes, e ele sabe falar a linguagem deles, ele consegue construir a ponte a eles. Então qual é a ideia? A ideia onde nasce, que inclusive a primeira edição chamava-se Quem é o Perdido? Porque a ideia era o seguinte, o perdido, a gente sempre pensa assim, o perdido é o cara que está drogado, o perdido é o cara que está separado, com a família destruída, doente, na droga. Eu falei, não, o perdido, às vezes, ele está melhor do que nós financeiramente, ele está melhor do que nós familiarmente, ele está melhor do que nós na saúde e está de manhã cedo na sua casa falando de Deus no domingo de manhã, né? Mas ele está perdido porque ele não tem um Deus verdadeiro. Aí eu dizia assim, pior do que um perdido, é um perdido que pensa que está salvo. Pior do que não ter Deus é achar que tem. Então, por isso que o foco da Missão Atenas é treinar a igreja para aprender a evangelizar esses grupos. Então, mas o que é a Missão Atenas? É uma escola? É um projeto? É um movimento? Eu diria que é um movimento, que é uma visão. Né? Eu usaria esse termo, né? Eu nunca institucionalizei, mas hoje tem um grupo que a gente se reúne, agora estamos nos reunindo online, aliás, estaria hoje aqui se reunindo com eles e vou espalhando a visão de fazer evangelismo de grupos religiosos. Então nisso a gente criou projetos, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Torre, que foca nos Testemunhos de Jeová. Um projeto chamado Moroni, foca nos Mormons. O Central Antimarxismo está dentro desse projeto. Projeto Carlos Martel é um foco no islamismo. E aí a gente vai... E o polianismo, pastor, como é que fica? Essa questão de vamos trabalhar apologeticamente os grupos hereges. E as heresias dentro da igreja, que hoje também... né, aí eu digo assim, a resposta que eu dou disso é assim, você tem que escolher as suas lutas. No sentido, você não pode lutar todas as batalhas. Então, às vezes as pessoas falam, e tal coisa. Eu falo assim, então, ótimo, vai lá e trabalhe nessa área. Eu não consigo lutar todas as batalhas. Eu tenho... Mas precisa ser feita, claro, né? Precisa, não estou dizendo que não precisa, nem que não é necessário. E a gente faz isso quando a gente ensina a teologia correta, quando a gente combate a teologia errada. A gente também faz isso. A escola bíblica. Tudo isso são maneiras de você... Eu falo assim, né? Uma das coisas que eu procuro passar. A gente faz apologética de 3 formas. A primeira forma que a gente faz é quando você vive o evangelho verdadeiro. Porque não adianta você dizer que você está com a razão, mas você está fazendo a oração da propina, né? Da o quê? Fazendo a oração da propina, né? O que é a oração da propina? Nunca lembra quando o pessoal ficou famoso? Ah, tá, aquele caso de Brasília. De Brasília. Que os pastores se reuniram para agradecer a Deus pela propina. Aquilo você está falando contra o cristianismo. É quase fazer oração. Senhor, abençoa os meus pecados. Meus pecados. Senhor, abençoa os meus pecados. Então, assim, primeira coisa da apologética é você viver o evangelho. A segunda forma de você fazer apologética que é também forma de fazer apologética, mas não é a única, é uma frase de um teólogo que eu não gosto muito, mas ele fala assim, que a maior apologética é a proclamação. No sentido que quando você proclama a verdade, você também está defendendo a verdade. Ah, sim. Então, proclame. Só que a gente vai encontrar na própria Bíblia o outro lado. Você tem o encontro com aquele que tem ideias erradas. Você também tem que saber o que ele crê, o que está em desacordo com as escrituras, e você tem que saber o que falar para ele, como, porque esse livro aqui, o ACE, na verdade, é um livro de como é que eu me preparo para isso. Então, focar nisso. Então, veja bem, que aqui não é a ideia de combate, não é a ideia, o testemunho de Jeová está errado. Tá bom, está errado, mas como é que você faz para ele ir pro certo? Aí eu ainda brinco com o pessoal, falo assim, que o testemunho de Jeová é a pessoa mais fácil de você evangelizar. Porque você não precisa ir na casa dele, ele vem na porta da sua casa. Né? Aí, ele veio, né? O grande problema é que você não sabe o que dizer. Meio caminho andado, literalmente. Eu inclusive falo assim, que eu fiz isso já. Que ele fala, você não quer me ensinar a Bíblia? Então vem aí. Né? E aí tem toda uma estratégia, tem um capítulo sobre isso, como é que você faz para conversar com ele. Então